maravilhosa. Se você não está sentindo, irmão, é porque você não está neste lugar. Porque todas as coisas é para o Senhor. Nunca foi sobre mim. Nada é para mim. Sempre é pelo Senhor. E eu sei que Deus está aqui neste lugar. E por Ele estar neste lugar, Ele vai te abençoar nessa noite. Porque Deus tem prazer em lhe abençoar. Você crê nisso? Então abençoa essa pessoa que está ao do seu lado, dizendo para ela: Deus vai lhe abençoar nessa noite. Fala para ela assim: Deus vai te abençoar nessa noite. Porque é a sua vez nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, ministério. Deus abençoe. Continue nessa bênção que você está aí. Glória a Deus. E ainda de pé, eu gostaria que você, em reverência à palavra do Senhor, abrisse no livro de 2 Crônicas. Eu quero compartilhar com você nessa noite a palavra de Jesus. Uma palavra abençoada. Quero compartilhar para a tua vida nessa noite. 2 Crônicas, capítulo 28, 1. Segundo Crônicas, capítulo 28, 1, diz assim: Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário do seu pai Davi. Podei-vos assentar. Eu quero compartilhar dessa palavra ao seu coração dessa noite, porque Deus nessa tarde falou ao meu coração. Eu lendo essa passagem de um rapaz muito jovem, filho do rei Davi. Davi teve muitos filhos, mas um dos filhos mais falados é o rei Salomão, Absalão, Aminon. Alguns filhos que são mais expostos na palavra de Deus, na Bíblia. Mas este também foi um filho que reinou após a sucessão de Davi. Mas esse filho aqui não foi um filho muito bem sucedido. Ele fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. E fez tudo o que era ruim diante dos olhos de Deus. E contrário do seu pai Davi. E vou te falar de um cara derrotado. Primeiramente, ele resolveu desobedecer ao Senhor. O texto diz que os sírios se levantaram contra ele e o derrotaram. Aí veio o reino do norte, porque você pode ler a história, porque é muito grande. E aqui tomaria muito tempo se eu fosse ler toda a passagem e os capítulos, para que você pudesse entender, porque é bastante interessante. E eu sou uma pessoa que, se eu puder, eu vou até 3 horas da manhã lendo para você, se você quiser. Mas como nós não temos tempo, então eu vou mesclar aqui. Então ele é um rei derrotado, porque a sua linhagem e a sua sucessão é de derrotas. E diz que a primeira sua derrota vem dos sírios. E ele vem de uma sucessão de fracasso. A primeira porque ele é desobediente ao Senhor. E a sua primeira derrota vem dos sírios. E depois vem do reino do norte. Depois dos edomitas. Depois dos filisteus. E por último vem Tiglate e o derrota. E no versículo 27 diz a palavra: Acás descansou com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, mas não o puseram no sepulcro dos reis de Israel.
seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Olha que interessante. Ele precisava descansar. Deus deu cabo da vida de Acaz. Sabe por quê? Olha só. Ele apanhou dos sírios, levou uma coça do rei de Israel, levou uma chicotada na mão dos edomitas e tomou um rodo dos filisteus. Foi bem assim que eu escrevi, que é desse jeito que eu dei uma pincelada. Tomou uma coça aí de um monte de gente, e por isso diz o texto que Deus resolveu dar cabo da vida de Acaz. Ele precisava morrer para sair da história, porque a vida desse homem foi uma vida de derrota. E diz no versículo 27 que ele era ruim. Até na hora de sepultar ele, olha só que interessante a história. Porque é engraçado que quando uma pessoa morre, e é certo isso. Você pode reparar, quando uma pessoa morre, você tem a urna aqui na igreja, que geralmente os ofícios fúnebres são realizados aqui, a sua maioria. E eu e o pastor que já realizou muitos ofícios fúnebres, a pessoa está aqui mortinha da Silva, ela está com aquela cara de defunto, e a pessoa chega perto e fala assim: mas ele era tão bom. Nem era bom nada, irmão. Tem gente que não era tão bom. Assim era o rei Acaz. O pessoal olhou e disse: olha, nós não vamos sepultar ele com outros reis, não. Sabe o que esses reis pensaram? Falou: tadinho dos outros reis, vamos sepultar essa peste ruim junto com os outros. Olha que coisa. Até parece que os outros defuntos iam falar: não põe junto com a gente não, pelo amor de Deus, o cara já é uma peste, nós estamos aqui dormindo no Senhor, tu vai colocar essa peste junto com a gente. E eles resolveram não sepultar Acaz junto com os outros reis. Diz a palavra. Colocaram ele numa cova separada. Coloca Acaz numa cova separada. Mas eu não quero me atentar nessa história do rei Acaz aqui. Eu quero pincelar para que você venha entender nessa noite essa história. Porque o que eu vou falar entra em cena aqui os próximos versículos, que diz que o seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Presta atenção. Ezequias é o filho do rei Acaz. Ele foi criado num ambiente de derrota. O Ezequias cresceu vendo um pai ruim, que não obedecia a Deus. Ele viu a invasão, a humilhação, a depreciação, o caos. Ele viu a falência de um reino e viu o seu pai morrer. E que após a sua morte, da sucessão fracassada de seu pai, ele vem a ficar com o reino de seu pai. O seu pai deixa o reino para ele. Olha que beleza de reino. Olha que herança de reino. Diga assim comigo: certas heranças eu não aceito não. Faz assim comigo: certas heranças eu não aceito não. Mais forte: certas heranças eu não aceito não. Fala mais forte: certas heranças eu não aceito não. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus não tem tempo de derrota para você. Deus não tem derrota para você. Deus tem vitória para os filhos do Senhor. A herança que Acaz deixou para Ezequias era uma herança de um reino fracassado, de um reino de derrota. Ei,
Eu quero perguntar para você aqui nessa noite, para você que é pai, para você que é mãe, que tipo de legado você está deixando para os seus filhos? Primeiro diz a palavra do Senhor que ele não obedecia ao Senhor. Acás não fez nada que era reto diante do Senhor. Ele era um homem ruim, não tinha nada para oferecer. E diz a palavra que todos os seus filhos ele queimou. Irmão, ele assassinou os seus filhos. Ezequias não tinha uma referência paterna, não tinha uma referência de um pai bem-sucedido. Ele tinha de um avô, do rei Davi. Olhamos para casa e vemos uma vida de derrota. Ele morre e seu filho assume um reino derrotado. Foi o que ele recebeu de herança. E eu quero chamar você, para você nessa noite aqui, você que é filho. Eu não sei que tipo de herança você recebeu, ou que você está recebendo. Se é de derrota, meu pai fez assim, eu estou vivendo assim. E o que se faz quando é criado num ambiente de derrota? Como se comportar quando somos membros de uma família falida, de uma situação econômica caótica? O que fazer quando tudo o que vemos e o que temos é sinônimo de fracasso e de derrota? Você não precisa ser igual aos seus pais. E você não precisa passar para os seus filhos o que os seus pais passaram para você. Porque Deus vai mudar a sua história. Como é que eu vou me comportar diante de um ambiente de derrota? Ezequias é um exemplo para nós, porque ele viu e viveu. Vendo um pai ruim, que matou seus irmãos. De um homem que não tinha caráter, que não tinha integridade, que não era um pai paterno, que não tinha amor, que não se importava com ninguém, nem consigo mesmo, que é o ponto que quando ele morre, ninguém quer enterrar nem com os próprios reis. Não se interessa com o corpo dele. Viu tudo isso, o filho vivendo isso. Então a melhor opção para Ezequias, eu escrevi, eu pensando, eu lendo a história, após a morte do seu pai, era fugir. Porque como é que você vai assumir um reino de um cara derrotado e fracassado, que leva um chicote, que é fracassado diante de um monte de cara, dos sírios, dos edomitas, dos filisteus? Ele é uma vergonha para as nações. Ele poderia ser um filho e vai falando o quê? Eu lembro uma vez que o meu pai falou assim para mim: eu nunca tive uma bicicleta. E se vocês quiserem ter uma bicicleta, vai ter que trabalhar também para ter. Minha mãe está aqui, ela sabe. Porque foi o que ele recebeu. Vida dura, vida ruim. Ele não deixava ver o dinheiro dele.
Meu pai é um homem de dinheiro. E contava o dinheiro assim, ó. Todas as contas bancárias do meu pai hoje estão todas presas, fechadas. Um homem cheio do dinheiro. E nem sequer nos levou no McDonald's. Nunca. E quando eu olhei essa mensagem, eu falei, o quê? Olhe aí na história. E quantos ainda sofrem com isso? Porque querem transferir a mesma legalidade para os seus filhos. Não faça isso. Você não precisa receber isso. Deus vai mudar a sua sorte nessa noite. Você não precisa ficar debaixo dessa herança, porque Deus é Deus de aliança. Deus é Deus quem muda a sua história, porque Deus é Deus de aliança. Deus é Deus do novo e é Deus que vira a página. A melhor opção de Ezequias após a morte do seu pai era fugir, porque ele assistiu até os seus 25 anos. Derrota, 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 derrota e mais derrota. Eu não sei o que você viu, eu não sei o que você viveu, mas eu sei que a partir de hoje você não precisa viver a mesma trajetória. Só que eu digo para você nessa noite que hoje você pode mudar a sua história. A sua história pode mudar. Porque quando você coloca Deus no seu devido lugar, Deus escreve uma nova página e inicia uma nova história de vida. Uma herança só é sua se você quiser. Uma herança só é sua se você quiser. Herança de maldição, herança de derrota, só é sua se você quiser. Ezequias disse: isso não é para minha gestão. Oh glória, é assim que eu gosto de gente. Ele disse: isso aqui não é para mim não. Para mim não. Eu vou ser um vencedor. Esse histórico de derrotado não é para mim não. O meu pai foi, mas eu não vou ser. O meu pai foi, o reino do meu pai foi, mas o meu não será. Mas agora ele decide frustrar as expectativas das pessoas ao seu respeito, porque ele precisava disso. Como é que estão as expectativas das pessoas ao seu respeito? É a mesma? Porque você vem trazendo o mesmo histórico de derrotado dos seus familiares, o histórico paterno. O meu pai bebeu, eu bebo também. O meu pai é um cachaceiro, eu sou também. O meu pai é um drogado, eu vou ser também. A minha mãe é uma prostituta, eu vou ser também. A minha mãe engravidou sem casar, eu também vou fazer a mesma. Ei, a herança só é sua se você quiser. Está na hora das pessoas ver quem você é. E é você quem pode mudar a sua história. Fala para a pessoa que está ao seu lado: é você quem pode mudar a sua história. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Fala para ela assim: de hoje em diante, chega de derrota. Fala para ela, olhando para ela, fala: de hoje em diante, chega de derrota. Surpreenda as pessoas. Não, agora é para você, eu estou falando para você agora. Surpreenda as pessoas. Deus está te falando aqui nessa noite para você surpreender as pessoas. Se elas disseram para você: olha, não vai dar certo, diz para ela: vai dar sim. Talvez elas estão desacreditadas do seu casamento, dizendo que não vai dar. Vai dar sim. Já deu certo. Já deu certo. Já deu.
Já deu. Se as pessoas dizem não vai dar, vai dar. Se as pessoas estão dizendo para você não faça, faça. Se as pessoas estão dizendo para você não construa, construa. Sonhe, realize. Porque Deus é com você. Dá uma virada na sua vida. Dá uma virada, você não precisa ser igual. Você pode ser diferente. Você é diferente. Você pode ser diferente. Deus não te chamou para derrota. Deus não te chamou para ser cauda. Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para vitória. E você só vai conseguir fazer tudo isso se você fizer o que Ezequias fez. Vamos para o versículo 10. Porque tem princípios, viu? Ezequias, olha só. Um rapaz jovem viu tudo isso e decidiu mudar a sua história. Olha só, versículo 10. Coloca lá. 28:10. É esse mesmo? Ah, nem sei aí não. Não é isso aí não. 28:10 diz assim, ó. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Diga assim comigo. Agora estou resolvido. Mais forte, igreja. Agora estou resolvido. Bate no seu peito assim. Agora estou resolvido. Eita, coisa gostosa, né? Eu gosto desse negócio. Olha que eu li esse negócio e falando, agora estou resolvido. Primeira coisa para se conquistar, para mudar, resolvido consigo mesmo. Agora eu estou resolvido. Fazer uma aliança com o Senhor. Ezequias olhou e disse: agora eu estou resolvido. É fazer uma aliança com o Senhor. Resolvido é estar decidido. Eu não vou aceitar. Eu não volto atrás. Eu vou mudar essa história. Por quê? Porque a primeira coisa que o pai dele deixou de fazer era obedecer ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está aqui. Ei, deixa eu te falar uma coisa, belezinha. Se você está nessa bagaceira que você está, é porque você está desobedecendo a Deus, viu? Sabe por que está uma bagaceira o teu casamento? Porque você está desobedecendo a Deus. Sabe por que está nessa bagaceira desse emprego infeliz? Porque está desobedecendo a Deus. Sabe por que a vida não vai para frente? Porque está desobedecendo a Deus. Tem que estar resolvido dentro de você. Não foi resolvido com Deus primeiro. Foi resolvido dentro dele. Está resolvido. Que hora que eu vou aqui? Qual é o horário? Qual é o meu horário? 7 horas? 7? Igreja, nem comecei. Vamos lá, igreja. O Espírito Santo é que fala. A igreja é quem decide, irmão. Você quer ser abençoado? Diga aleluia. Aleluia. Ele diz, está resolvido. Precisa estar determinado dentro de você. O pai dele desobedeceu a Deus. Então ele observou. Eu preciso resolver. Está resolvido.
a fazer uma aliança com o meu Deus. Tem que voltar às raízes. E a decisão da mudança da sua vida está onde? Nas mãos de Satanás, é? Nas mãos dos teus inimigos? A mudança da tua vida está onde? Diga assim comigo: nas minhas mãos. Levante suas mãos para os céus, as duas. Fala: nas minhas mãos. Mais forte: nas minhas mãos. A decisão de mudança na tua vida está nas tuas mãos, diz o Senhor. Que isso, pastora? Não é na mão de Deus? É. Mas primeiro você que tem que ter a decisão. Porque Deus é com você. A mudança da tua vida ocorre quando você decide. Quando eu decido mudar e tiver forças e eu me resolver, as coisas ao meu redor também mudam. Eu decido. Ele disse: está resolvido. Essa herança, esse reino, dessa forma, eu não aceito. Eu vou resolver essa bagaceira aqui. Eu vou resolver esse negócio aqui. Se meu pai deixou essa herança aqui, eu vou resolver. E ele com certeza deve ter falado assim, ó, para os que ficaram com ele. Pode dizer um para o outro aí: a chapa vai esquentar, hein? Fala aí pro seu irmão aí: a chapa vai esquentar. Foi assim que ele falou pro súdito lá: a chapa vai esquentar. Que a coisa estava feia. Falou: é? Tá pensando que é só porque ele foi derrotado eu vou ser também? A chapa vai esquentar. Vai esquentar porque eu decidi. Tá resolvido. Vou fazer uma aliança com aquele que me faz muito mais que vencedor. E se eu decidir ser com ele, ele será comigo. Assim como foi com meu avô, ele vai ser comigo e vai ser com você também. Em nome de Jesus. Falta 3 minutos. Ele deve ter olhado pro pessoal dele lá e falou assim, ó: eu quero que vocês pendurem uma placa lá fora. Pendura uma placa lá no palácio. Sob nova direção. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você quem decide, é você quem resolve. Para com esse mimimi, viu? Você fica muito com mimimi. Tudo para Deus. Deus é mesmo. Ele faz. Primeiro você. Vai na frente. Ser forte e corajoso. Fala para a pessoa que está ao seu lado: para de ser frouxo. Se resolve. E decide hoje. Porque Deus quer mudar a sua história. Cabra valente. Ei, deixa eu falar uma coisa. Tem mulher sofrendo dentro de casa porque os cabras que tá em casa, vou te falar, hein? Tá parecendo a cais. Daqui a pouco eu vou falar para umas irmãs: ora a Deus e fala para mandar descansar. Olha que as irmãs estão rindo, hein? Porque eu vou te falar. Porque tem uns cabras que eu vou te falar. Mas tem umas mulheres também que eu vou falar para os irmãos orar para virar estátua de sal. Porque os bichos para reclamar, hein? É sério ou não é? Mas reclama, mas não resolve. Casamento é seu. Resolve.
Os filhos são seus. Resolve. O emprego é seu. Resolve. Essa briga que você entrou, resolve. Se você entrou, resolve. Sabe o que Deus resolve? Pergunta para a pessoa assim. Fala para o irmão aí do seu lado. Sabe o que Deus resolve? Pergunta para ela aí. O que Deus resolve? Ela deu resposta aí? Pera aí, pergunta aí. O que ela sabe o que Deus resolve? Não sabe? Tem que perguntar, irmão. O que Deus resolve? Deus resolve causas impossíveis. Possíveis é para você. Te vira. Vida vai cuidar da sua vida. Causas impossíveis. Causas impossíveis. Causas impossíveis, Deus resolve. Agora, irmão, você não paga a conta de luz, faz gatunete e fica orando. Ah, cabra safado. Se ajusta. Ezequias falou: essa palhaçada do meu pai acabou. Primeiro, vamos reunir tudo aqui. Vamos reunir, vou reunir todo mundo. Vou ensinar para vocês como que tem que ser um reino de vitória. E hoje Deus está falando conosco como que você vai ter uma vida bem-sucedida e de vitória em nome do Senhor. Primeiro, é preciso trazer a presença de Deus. É a presença, irmão. Presença de Deus. Como que está lá na tua casa? Qual é o dia da semana que você tem estabelecido para a presença de Deus? Ou é só aqui que você se reúne aqui? E quando chega aqui ainda tu fica assim, ó. Não gostei. Agora pastor Legar, pastor Amel, deu para querer a igreja toda de preto. Parece caixão. Caixão é tua língua. É. A igreja está fria. A igreja é você abençoado. Porque o culto é você quem presta. Presta culto a Deus. Ai, ai, ai. Como é que tá as coisas aí? Como é que tá a sua vida? Como que tá as coisas lá? Ele falou: eu não preciso ter a mesma vida do meu pai. Eu não preciso ter o mesmo reinado do meu pai. E a primeira coisa que o meu pai deixou foi a presença de Deus. E uma coisa que o meu avô estimava, meu avô Davi. Meu avô Davi era um homem apaixonado pelo Senhor. E olha que interessante, irmão. Olha que interessante. Eu já passei 3 minutos. Espera aí. Depois vamos ganhar tempo. Eu estava na segunda-feira, que segunda-feira é dia da família na minha casa, né? Dia da família que é voltado só para os nossos filhos. Aí eu fiz um flashback da palavra de Deus do rei Davi. E do Samuel para o Aleph, do rei Davi para o Gustavo. E eu achei interessante algo que o Gustavo desenhou, que eu achei interessante. Davi jovem, Davi casado, Davi rei. E Davi jovem, Davi rei, Davi tal. O Gustavo falou uma coisa assim: mãe, o que eu tiro de lição do rei Davi é que Davi era um homem, um jovem, um rei, não importa o que ele seja, as suas fases da sua vida, que quando ele pecava, ele não é como nós, que nos distanciamos de Deus. Davi, toda vez que pecava e que sempre pecou, ele sempre se aproximou de Deus.
E ali o meu filho trouxe uma pregação tremenda. Nós estávamos deitados na cama. E ali nós oramos, nós buscamos a Deus. E ele falou, nós temos que ser assim, mãe. Que toda vez que nós pecarmos, nós não podemos nos distanciar, mas nós temos que ir para cima de Deus. E ele falava, e esse é o diferencial, mãe, do rei Davi. Que Davi não fugia, Davi ia para cima. Sabe aquele filho que apanha e vai para cima? Era Davi. Aí eu falei, caramba, meu, tu enxergou isso aí. Cara, tu é revelador, hein? E aí o rei Ezequias, ele fala, olha, eu vou fazer o mesmo que o meu avô. Primeiro, para eu ser vencedor, eu vou estabelecer a presença do Senhor. Ezequias estava determinado, resolvido. Ele faz uma reunião e ele disse, sabe o que está acontecendo com a gente? É porque nós viramos as costas para Deus. Por isso que nós, todo esse tempo, no reinado do meu pai, nós fomos derrotados. Mas a partir de agora, nós não seremos mais não. Porque a presença do Senhor será estabelecida no nosso meio novamente, para a glória do nome do Senhor. Ele cria um ambiente para Deus chegar. Diz no capítulo 30, ele chama o pessoal, ele prepara para celebrar a Páscoa. Você pode ler lá, para encerrar. Ele começa a trazer a doutrina novamente, trazer uma celebração, colocando as origens novamente, para dentro de um reino. E Ezequias começa a ganhar credibilidade no mundo espiritual. E o interessante, irmão, que para encerrar aqui, que depois de tudo isso, que ele estabelece, que ele coloca como princípio, a presença do Senhor. No capítulo 32 diz que Senaqueribe, que é um rei muito forte, um exército muito poderoso, vem contra a nação de Ezequias, vem contra o rei Ezequias. E eu quero que você leia em casa. E diz que é tão grande, tão forte, que vem com poder de intimidação. Intimida tão fortemente, presta atenção aqui, ó. Perde não aqui, ó. Foco. Intimida tão forte ele. E as pessoas do seu reino. E começa a zombar do próprio Deus, de Ezequias. Ah, é? Você acha que só porque você conseguiu estabelecer o seu Deusinho aí no seu reino, você vai me vencer? Você, Ezequias, sabe quem eu sou? Senaqueribe manda essa mensagem. Você sabe quem eu sou? Eu vou derrotar você. Eu vou acabar com você como eu fiz com seu pai. E vou acabar com todo o seu reinado. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Tem muitos inimigos tentando acabar com a sua vida. Vamos ficar de pé. Mas eu quero dizer para você: ninguém luta com quem tem Deus ao seu lado. Você não entendeu? Ninguém luta com quem tem Deus do seu lado. Ninguém luta com quem tem Deus do seu lado. Ezequias se levantou. Coloca lá o versículo 32, 21. Para nós encerrarmos.
Olha só, irmão. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio. Deixa eu falar um pouquinho para você. Os assírios, Israel, todas as pessoas que ouviam falar dos assírios temiam. Porque os assírios eram um exército muito poderoso que quando matava, a especialidade dos assírios era arrancar a cabeça, o crânio, tirar a face, a carne e fazer os muros de crânio. Então quando falava de assírios, todo mundo temia. Aí olha só, fala para quem está aí do seu lado: ninguém mexe comigo não. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio, com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Síria voltou envergonhado para sua terra, quando entrou no templo de seu Deus. Alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Voltou envergonhado, irmão. Deixa eu falar para você aqui nessa noite. O teu forte inimigo está voltando envergonhado nessa noite. Você tem que crer nisso, porque é o anjo do Senhor quem luta por você. Mas sabe qual é? O que você tem que fazer? Estabelecer a presença do Senhor. Resolver dentro de você. Resolve a bagaceira da sua vida. Decide. Estabelece. Porque o resto é com Deus. Ezequias não fez nada. Deixa eu falar uma coisa para você. É para você mesmo aqui, ó. Você não precisa fazer nada não, viu? É Deus quem vai fazer. Você não precisa fazer nada não, viu? É Deus quem vai fazer. Você só precisa decidir, resolver. Eu não sei quem é você. Não sei qual é o seu nome. Nem sei a sua história. Mas você precisa decidir. Precisa resolver. Porque olha só. É o anjo quem resolve. O resto é com Deus. Tem coisa aqui, ó, que se você resolver, o restante é o anjo que vai resolver. Presença de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: é com você, meu querido. Resolve a bagaceira da tua vida. Fala para ele. Fala para ele: resolve a bagaceira da tua vida. Fala assim, é bagaceira, né? Vai ficar melhor a palavra aí, né? Resolve a tua vida, decide. Porque o restante é com Deus. Porque Ele vai fazer por você. Amém? Deus abençoe você. Porque agora chegou a sua vez. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Louvado seja Jesus.